Aqui estão algumas crianças com verdadeiros superpoderes. Há alguns anos, na Polônia, o pequeno Adas, que na época tinha 2 anos de idade, ficou com sua avó. O garotinho, que certamente queria ficar do lado de fora para brincar, infelizmente se viu do lado de fora em seu pijama por uma noite inteira, enquanto a temperatura era de menos 7 graus na época. Seu pequeno corpo fez o melhor para resistir ao frio congelante e à hipotermia, permitindo que ele sobrevivesse e evitasse a morte certa. Você está se perguntando como isso poderia ter acontecido? Bom, depois que o menino foi levado para o hospital, os médicos descobriram que sua temperatura corporal central havia caído para apenas 12,7 graus. Ele teve que ser colocado em coma induzido porque os médicos queriam ter certeza de que ele não tinha danos cerebrais. Felizmente, Adas despertou do coma em um estado quase normal. Desde então, o garotinho tornou-se o centro das atenções, e sua grande resistência ao frio foi considerada um milagre pelos médicos. Este é Deepak Jangra, um jovem índio que ama a vida e espera um dia poder viajar para onde quiser, descobrir o mundo, exercer sua profissão favorita. Em resumo, tudo que uma criança da sua idade sonha. Só que Deepak é um garoto muito especial. Dê uma olhada e você vai entender o porquê. Por mais difícil que seja acreditar, Deepak é uma criança elétrica, que pode suportar voltagens de até 11.000 volts. Tudo começou quando ele estava consertando um aparelho ligado e descobriu seu dom. Hoje, ele usa esse poder para manipular objetos elétricos. Entretanto, embora seu corpo suporte cargas elétricas, não é isento de risco para ele. Ele ainda está exposto a um possível perigo de eletrocução, mas até o momento, tudo parece estar indo bem para ele, que se tornou uma celebridade, atraindo o interesse de especialistas graças ao seu extraordinário poder. Lucas Murray é um garoto que vive na Grã-Bretanha. No passado, quando ele queria fazer as coisas que outras crianças da sua idade fazem, como brincar, correr ou apenas andar, ele descobriu que não podia fazer tudo isso, porque ele nasceu cego. Entretanto, com a ajuda de um especialista, o menino foi treinado para usar a técnica de sonar, como morcegos ou golfinhos. Para entender isso melhor, significa que uma pessoa cega tem uma ideia do ambiente ao seu redor a partir do som. Depois de um tempo, Lucas aprendeu a ver com seus ouvidos. Em outras palavras, ele foi capaz de ter uma imagem do seu entorno apenas a partir da sua audição. E graças a essa técnica chamada ecolocalização, Lucas pode agora fazer muitas atividades por conta própria, como ir ao supermercado, fazer atividades físicas e até mesmo caminhar ao redor de um lago. É verdade que a princípio não foi fácil para ele, nem para seus pais, mas com o tempo Lucas aprendeu a usar a ecolocalização sem qualquer dificuldade. O jovem britânico até se tornou um modelo para muitos jovens cegos ao mostrar que a cegueira não precisa ser vista como uma desvantagem, e com razão. Jacob Barnett é um jovem americano que vive em Indianápolis e que, aos 14 anos de idade, já é famoso pelo mundo, porque o adolescente já estava se preparando para o seu mestrado em física quântica. Jacob quis seguir os passos dos maiores cientistas e, acima de tudo, provar que a teoria da relatividade de Einstein era imprecisa, o que fez dele um caso único. E isso não era tudo. O jovem sofreu com autismo, o que o tornou um caso duplamente surpreendente. Diagnosticado com autismo por médicos aos 2 anos de idade, Jacob estava destinado a ter uma vida diferente, sem mesmo saber ler ou escrever. Mas, contra todas as probabilidades, o adolescente trabalhou sobre si mesmo até ter um QI de 170, desafiando o prognóstico dos médicos. Nada predestinou este adolescente autista a atingir tal nível de inteligência. Se diz que ele seria mais esperto do que Einstein, mas é preciso dizer que para chegar lá, não foi fácil para ele, porque, segundo a sua mãe, Jacob teve que lutar e trabalhar muito para conter o seu autismo. Mas todos os seus esforços terminaram num grande sucesso que o tornou uma das crianças mais famosas e dotadas do mundo. Ruth Lawrence nasceu em uma família britânica onde seu pai era professor de matemática e ciências. Como todas as meninas da sua idade, a pequena Ruth muitas vezes queria passar seu tempo brincando, mas seu pai, que tinha uma visão muito diferente, queria transformá-la em uma criança prodígio. Assim, com apenas 5 anos de idade, Ruth se viu seguindo o caminho do gênio traçado por seu pai. Ela entrou na Universidade de Oxford em 81, aos 10 anos, e se graduou em 85 aos 13 anos de idade. Obviamente, isso não deu tempo a ela para viver a sua infância e adolescência de uma maneira comum, mas pelo menos construiu sua carreira em uma idade bem precoce. Seu nome é Ethan Bortnick,
e ele toca piano, um instrumento do qual ele não quer desistir desde os 3 anos. A paixão deste jovem garoto do sul da Flórida, originalmente da Ucrânia, pela música e pelo piano, ultrapassou os limites. Ele nunca deixa de fazer seus dedos dançar nas teclas, e apesar da sua pouca idade, o pequeno já se apresentava, e não é tudo. Ele também estabeleceu o recorde mundial para o músico solo mais jovem do mundo a liderar a sua própria turnê de concertos. Isso deve ter sido muito emocionante, embora nem sempre tenha sido fácil para ele ir em uma turnê para se apresentar, pois ele ainda era um garotinho. Mas quando você toca piano desde os 3 e se apresenta, você se acostuma. Ethan não foi exceção. Seu impressionante talento fez dele um mini Mozart. Vamos à China conhecer Yang Jinlong, um menino que vive em Chuzhou. Quando ele tinha apenas 9 meses, ele queria carregar um objeto pesado, e ele conseguiu levantar sem esforço. Para dizer a verdade, ele não é uma criança como qualquer outra. Ele tem uma força incrível. Imagine que aos 7 anos de idade, Yang já tinha 50 quilos, enquanto o peso normal de uma criança na cidade é de 35 em média. Com tanta força e peso, o pequeno Yang começou a se treinar para carregar objetos pesados e até mesmo pessoas, como seu pai que pesava 90 quilos. No entanto, o menino conseguiu sua maior façanha quando puxou um veículo pesando mais de 1 tonelada. Isso deve ter dado algumas dores nas costas, mas não se preocupe, ele é um menino forte que acabou esquecendo todo o seu esforço quando viu que ficou famoso na internet. Agora vamos falar de Gabby Gingras, que vive em Big Lake, Minnesota. Quando criança, Gabby adorava brincar e estava sempre disposta a participar de jogos, muitos deles que poderiam causar lesões a ela, mas curiosamente, ela não sentiu dor porque tem uma insensibilidade congênita à dor, com anidrose, uma doença muito rara que a impede de sentir dor. Vendo que ela nunca sofreu quando caiu ou foi queimada, a menina multiplicou as ações que feriram seu corpo, como se quisesse provar para si mesma que não sentia dor, mas se ela se considerasse feliz, comparado a outras crianças, seu pobre corpo sofria direto, pois sem a dor, a criança não sabia que havia quebrado um osso ou tinha se queimado, ou se a pessoa tem alguma hemorragia interna, ela não vai saber porque não há dor. Felizmente, para ela, toda essa situação chata chegou ao fim quando a sua história foi apresentada em um documentário e em muitos outros programas que a tornaram famosa na América. Isso até ajudou a se sentir como outra criança normal, e também tornou Gabby consciente da sua condição e mudou sua opinião sobre a importância de sentir dor. Este é Aurelian Heyman, um jovem britânico de Cardiff que vive a vida em plenitude e deve ter muitos planos para o futuro e sonha em fazer muitas coisas. Aurelian tem uma condição muito curiosa. Ele tem hipertimésia, que é uma memória altamente desenvolvida que permite lembrar os menores detalhes de um determinado dia, mesmo que tenha sido há vários anos. Por exemplo, se você perguntar a ele o que aconteceu em um determinado encontro, ele vai dizer na hora todos os detalhes, o que estava vestindo, que horas eram, quem estava por perto, o que ele estava sentindo, qual era a cor da sua meia. Ele lembra de tudo. Aurelian às vezes se diverte relembrando certos dias do seu passado e pode facilmente descrever os eventos ou incidentes que marcaram os dias. Embora isso pode ser algo considerado bom, na verdade sua incrível memória não é tão bom assim, até porque essa condição não o ajuda em seus estudos, e também ele é incapaz de se livrar das suas más lembranças. Complicado, não é? Entretanto, seu talento poderia um dia salvá-lo ou ajudá-lo em alguma profissão bem especial, onde a memória é muito necessária. Alane Santos é carioca, mora no Rio de Janeiro e ela sempre quis fazer mais do que apenas brincar com seus amigos ou ter sucesso na escola. Ela não era uma criança como qualquer outra. Ela era dotada de um poder de cura que usava para beneficiar as pessoas que sofriam de certas doenças, às vezes incuráveis. Foi dito que ao tocar essas pessoas com as mãos, Alane foi capaz de curá-las. Naturalmente, isso deixou ela bem famosa. Desde que ficou conhecida, ela viu um grande número de pessoas de todo o país irem à igreja do seu pai, um pastor em uma favela, mas felizmente essas sessões de cura milagrosa foram realizadas apenas 2 vezes por semana. Embora a carioca tenha dito que adorava ajudar as pessoas, e também declarou que queria se tornar médica para continuar ajudando os doentes, o que a tornaria para sempre famosa aqui no Brasil. E finalmente temos Nong Yeosui, um jovem chinês que pode estar orgulhoso de ter olhos azuis, raríssimo na China, e que talvez gostaria de usar esse traço de beleza único para ser modelo. Mas ele não é apenas um menino de olhos bonitos, ele também é capaz de ver na escuridão.
Não sabemos se o jovem deve isso à cor dos seus olhos, mas quando ele entra, por exemplo, em um lugar totalmente escuro ou quando é noite, seus olhos recuperam uma visão completamente normal, que lhe permite realizar confortavelmente tarefas que qualquer um de nós faria em plena luz do dia. Entretanto, apesar dessa habilidade incrível, ele é questionado muitas vezes por cientistas e céticos que não acreditam em seu poder, mas ele terá toda a sua vida para provar que seu dom é verdade. Agora, conte pra gente nos comentários qual dessas crianças incríveis te surpreendeu mais. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.